Você já imaginou atravessar o Atlântico sozinho em um barco de 6,5 metros? Dia 24, parte da França, um brasileiro em um sonho. Jonas Gomes vai atravessar o Atlântico na regata Mini Transat. Ele está aqui conosco nesse bate-papo para contar como é que foi que ele conseguiu transformar um sonho, tornar um sonho possível. Olá, Jonas, obrigado por estar aqui conosco. Oi, Isabel, oi pessoal, meu nome é Jonas Muro Gomes, eu estou aqui na Europa com o meu veleirinho borrachudo, que é um Mini 6.50, um veleirinho de 20, 21 pés para travessias oceânicas. E eu estou em preparação final para a regata Mini Transat, que acontece agora em 24 de setembro, e é uma travessia do Oceano Atlântico em solitário. Eu já estou há 2 anos nesse projeto e antes disso eu já velejei um bom bocado, estou na vela desde criança, e já atravessei o Atlântico em cruzeiro com meu pai e depois profissionalmente como piloto de navios. E é isso aí, vamos que vamos. Eu tive a oportunidade de conversar com teu pai, está aqui, nosso bate-papo aqui no link. E ele me contou que antes de vocês nascerem, você e a Carol, ele e sua mãe já tinham um projeto de fazer uma volta ao mundo. Qual a influência dos seus pais nas suas escolhas? Toda a importância, viu, Bel? Acho que é tão intercalado com quem eu sou hoje, essas escolhas dos meus pais também, que é difícil dizer onde começa uma coisa e termina a outra. Basicamente, se não fosse pelo sonho náutico deles, né, da volta ao mundo, depois das viagens que a gente fez pelo Brasil e tal, eu nunca teria nem ouvido falar de Mini Transat, às vezes estava fazendo alguma outra coisa diferente, às vezes estaria numa cidade e tal. Então, sim, claro, digamos assim, uma continuação da história náutica da família, o que eu estou fazendo aqui, é o meu capítulozinho para adicionar, para escrever nisso. Segui caminho para Paraty e embarquei no terceiro barco que define a minha vida nessa fase atual. O Vento Real, um veleiro de cruzeiro em que meu pai está morando, que serve como casa e porto seguro flutuante. Mas o que um barco é, realmente, é liberdade. É um pouco engraçado fazer referência a Jack Sparrow, mas essa frase do personagem é um resumo bastante preciso do que um barco representa para mim. Em metros, o vento chegou a 50 nós, uma condição que é ao mesmo tempo linda de ver e que impõe respeito. A tua trajetória náutica é muito interessante. Menino, navegava, competia. Adolescente, deu uma volta de barco no Atlântico Norte. Rapaz, foi em busca do teu rumo, da tua estrada, do teu caminho, estudou, é um marinheiro, um oficial. Quem é Jonas Gomes? Putz, minha evolução na vela realmente foi algo bem, bem legal. Estou imerso nisso desde pequeno e sempre com a cabeça focada em velejar de um jeito ou de outro, seja com os barquinhos de brinquedo de quando eu era pequeno, ou os veleirinhos depois, ou navegar com os navios, que é depois o que eu escolhi como profissão. E acho que cada etapa dessa acabou me influenciando a chegar aqui. O criança foi criando o gosto por velejar e por barcos e criando esse amor que eu tenho pelo meio, né? Em seguida foi muito de aprender como fazer as coisas, aumentar horizontes, principalmente com as viagens grandes, né? Especialmente a viagem do Atlântico, que foi de abrir horizontes fenomenalmente. E depois planejar e ver o que eu queria fazer e plantar as fundações para isso. E hoje eu estou numa fase muito legal, que é a fase de colher o que eu aprendi
e de seguir aprendendo, claro, sempre. O que aprendi esses últimos 2 anos de mim aí foi ridículo. e principalmente provar para mim mesmo que eu consigo, o que eu consigo fazer com um barco na mão, e que eu posso fazer o que eu quiser, ir para qualquer lugar que eu queira. E bom, é uma época muito legal de provar para mim o que eu posso fazer e ver o que eu aprendi de verdade na prática. Na década de 60 temos um grande destaque para a vela solitária e com ele as primeiras regatas de travessia do Atlântico e a primeira de volta ao mundo em solitário, sem escalas. Em 8 de outubro de 1977, no Reino Unido, 24 veleiros de 6,5 metros zarparam com um único marinheiro a bordo em direção ao Caribe, via Tenerife nas Canárias. Nasce a Mini Transat. O vencedor desta regata foi Daniel Gillard, que levou 38 dias para chegar ao Caribe. A regata se realizava de 2 em 2 anos e os franceses tornaram-se a maioria na frota e, portanto, foi natural que a organização atravessasse o Canal da Mancha e em 1984 passasse a ser organizada pelos franceses. Até 1993, o único instrumento de auxílio à navegação permitido era o sextante. A partir daquele ano, como medida de segurança, foi permitido o uso de GPS. Mudança de século. Também temos mudanças na Mini e um momento histórico para a vela brasileira. A Mini comete uma infidelidade ao Caribe, após 12 chegadas em suas águas, e passa pela primeira vez pela linha do Equador para terminar em Salvador da Bahia, Brasil. Em 2001, temos a participação do primeiro brasileiro na Mini, Gustavo Pacheco. Em 2007, temos a participação do primeiro português, Francisco Lobato. Em 2009, Francisco Lobato vence na categoria série, com destaque especial ao preparador do seu barco Renato Conde, pela contribuição na vitória do português. Nesse mesmo ano, tivemos a participação da primeira mulher brasileira Isabel Pimentel, que fez algo inédito. Ela atravessou o Atlântico, navegando sozinha, para realizar a regata. Em 2011, Kanchun, um outro brasileiro estava presente na Mini. Não tenho problema com a solidão. Às vezes, a pessoa pode estar em Recife, com mais de 1 milhão de habitantes, e se sentir só, em um quarto. Solidão é questão de cabeça. Nos fala Kanchun. Sobre um dos temas mais falado quando se trata de uma regata em solitário, a solidão. Em 2011 foi a despedida da Bahia que deixou de ser o porto de chegada da regata e retornou às mãos do Caribe. Agora, em 2023, no dia 24 de setembro, o Brasil vai estar presente na Mini Transat com a participação de um jovem velejador. Bom, Mini Transat, para quem não conhece, é uma das regatas de longa distância mais famosas e conceituadas do mundo. E é meio celeirinho do pessoal que vai fazer regatas muito longas depois, como Volta ao Mundo, Travessias e vai por aí afora. Porque é a mais barata delas, no fim das contas também. É uma regata de atravessar o Oceano Atlântico em solitário, em barquinhos de 6,50 metros, por isso o nome Mini 650, né? É o nome da classe. E dá 20 pés para os velejadores, 20, 21 pés. E é uma regata, como você disse, é super inclusiva. No fim das contas, ela não precisa ser um velejador profissional nem nada assim para ir disputar ela. Basta você ter o projeto, ter o barco e correr atrás, se planejar e fazer. Então, tem muita gente de tudo que é background, tem desde o cara que quer ser um velejador de um curso profissional, até o cara que já veleja há muito tempo e quer um desafio, o cara que está aprendendo agora, o médico, o engenheiro, o skipper, o oficial de mercante, e vai por aí afora. Então é uma regata muito maneira pelo desafio que é, pela escola de vela insana que é, porque
A parte da qualificação, que você também comentou, é fenomenal para você aprender a estar seguro no curso. É meio pensada as provas de qualificação justamente para isso, para você ir de pouquinho em pouquinho aprendendo e chegando lá. E elas são duríssimas também, são regatas que a menor prova de qualificação é 200 milhas, por aí. Então, que é maior do que uma Santos Rio no Brasil, que é uma das regatas consideradas a maiores aí do Brasil. Então, essa daí é menor do que a menor regata do circuito mini, ponto. Simples assim. E bom, todo esse processo da qualificação para mim foi super gratificante. Eu aprendi um absurdo. Eu já achava que era um bom velejador antes, mas não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo comparado com hoje. e nossa, é um crescimento danado passar por esse processo todo, é espetacular. Nossa, eu descobri a Mini Transat pequena ainda, criança, e a primeira coisa que me chamou a atenção foram os barcos. Eu acho que eu devo ter visto, acho que era uma matéria em alguma revista náutica ou internet, ou algo assim, provavelmente revista, que na época eu não usava muito computador. E a primeira coisa que me chamou a atenção foram os barcos super radicais e diferentes, e aí quando eu fui ver o que era regata, atravessar o Atlântico sozinho num barquinho desses daí, que é um negócio muito longe da nossa realidade da vela no Brasil, que é mais de regatas curtinhas, né? Regatinha de boia, chamou a atenção imediatamente, e fiquei desde aí com aquilo na cabeça, imaginando como seria fazer isso, e louco pro barco, que eu sempre fui doido pelos barquinhos e pela classe, o desenvolvimento, as coisas novas que eles tinham, e foi ficando. Cada vez, de anos em anos, acontecia alguma coisa que me mostrava mais sobre a classe, que me dava mais interesse, como conhecer o teu barco no Bracuí, 2007, eu acho, algo assim. E depois, na viagem do Atlântico, correr uma regatinha curta ali num mini que estava nos Açores, e conhecer o Canchu também, que foi um baita incentivador do projeto todo, e fazer algumas regatinhas com o pessoal do Sudeste, isso quando eu já tinha a ideia na cabeça. Então, foi sempre mantendo esse interesse na minha cabeça ao correr dos anos. E quando eu escolhi para a Marinha Mercante, para a minha carreira, eu já fui principalmente porque era uma carreira onde eu estaria navegando, que me daria o dinheiro e o tempo necessário para fazer projetos desse tipo. Não necessariamente a Mini Transat, mas qualquer coisa assim de cruzeirar e tal. É um trabalho em escala 50-50, né? Então, é algo que me daria a possibilidade de fazer isso. Isso antes de escolher a escola. Aí eu entrei para a faculdade e tal, as coisas foram acontecendo lá dentro, tinha outras coisas na cabeça, né? Toda preocupação profissional. E quando eu estava terminando o estágio obrigatório embarcado, que era a última etapa da formação, né? A gente estava cruzando para a Europa, para Noruega, com um navio petroleiro. E passando perto das Canárias, eu comecei a ver um monte de barquinho Solo Sailor 650 metros no AIS, passando 1 milhão, né? E eu me liguei que era a largada da segunda etapa da Mini Transat 2019. E aí me bateu na cabeça de novo, putz, espera aí, calma, eu tô saindo da escola agora, já tô para entrar na carreira, comecei a fazer umas continhas e falei, cara, eu tô com a faca e o queijo na mão, eu posso fazer. E aí aquele friozinho na barriga, eu falei, bom, se eu posso, então eu vou, né? E nessa hora foi que eu acho que eu resolvi que, ok, vamos botar isso pra frente mesmo, né? E aí começar com todo o planejamento, ver os custos, fazer conta para cima e para baixo. E tinha hora que parecia que não ia dar, e tinha hora que achava que ia dar, e vai por aí afora, e aqui estamos hoje, né? Deu certo. O caminho para tornar o sonho realidade, esse aqui. Bom, eu acho que a gente pode separar em preparação financeira,
planejamento, claro, vem antes de tudo, né? Preparação de estudos, né, cultural, desde a parte de idiomas, porque a classe mínima é majoritariamente francesa. Esse ano a gente tem 90 competidores, desses daí 29 são não franceses. O resto é tudo francês. E então a grande maioria das informações e do pessoal das regatas, as regatas mesmo são na França em francês. Então tive que aprender a falar francês. Parte da minha campanha foi na Espanha também, então aprendi a falar espanhol. A parte de preparação financeira, eu não tive nenhum patrocinador, parte por escolha minha também, porque queria fazer do meu jeito essa primeira campanha, eu tinha condição de fazer, mas foi basicamente trabalhar, guardar dinheiro, e fazendo as contas de quanto podia gastar e quanto que eu tinha em reserva. Então fiquei alguns anos trabalhando para poder viabilizar o projeto, comprar o barco. E aí tem toda a parte de qualificação das regatas aqui, fazer as regatas qualificatórias, começando com regatas aí de 200 milhas, depois já caí direto numa de 500, 600 lá na Espanha, depois foi outra na França, depois mais 2 na Espanha, e tudo isso aí acima de 300 milhas. Esse ano ainda teve mais regatas, e a qualificação fora de regata, que são 1000 milhas, o percurso de validação de 1000 milhas, né, aqui na Irlanda e Inglaterra e França, foi divertidíssimo também. E agora estamos aí, né, mas basicamente foi o financeiro, o linguístico, as pesquisas, e aí finalmente botar a mão na massa, aprender o barco, aprender a navegar com ele, treinar com outras pessoas, outros ministros por aqui, e para conseguir velejar junto com a flotilha também, que aí tem que se divertir, né? Velejar em solitário é algo muito, para mim é difícil, não vou falar que é algo que acostumei, que é fácil, não, acostumei, mas segue sendo difícil. Eu sei, toda vez que eu estou velejando em solitário, eu sei que vai ter um dia que eu vou estar meio na bad, que eu vou estar meio, o que eu estou fazendo aqui? E é um exercício de autoconfiança muito grande, porque você está o tempo inteiro meio, tem hora que você tem que deixar o barco andando. E você tem que confiar que você olhou tudo, que você está tomando atenção dos alarmes da IES está funcionando, que você deixou tudo certinho, para você poder dormir decentemente. Então, essa parte é muito legal como exercício de autoconfiança, né? E também a parte de gerenciamento de sono é muito complicada, a parte de gerenciamento das tarefas a bordo é muito complicada. Você tem que achar tempo para ser tático, para ser timoneiro, para ser trimmer, para ser proeiro, para ser o cozinheiro, e o navegador, né? Então é algo bem interessante, tem que se desdobrar e aprender a fazer bem todas essas funções. O legal é que depois disso você sai um navegador super completo e acaba criando confiança em si mesmo. Depois você fazer uma ou duas dessas travessias, regatas, ou que seja, bem feitas, terminar e chegar e falar, não, eu fiz bem, cheguei, é isso aí. Pô, o resto fica fácil. Então é muito bom nesse ponto daí. É difícil, mas é bom. E acho que não conheço nenhum exercício tão bom para ganhar confiança em si mesmo. Isso aí, galera, Jones e Borrachudo aqui. Saímos para a Qualife, as 1000 milhas, solitário, sem parada, no circuito atlântico. A gente vai até a borda de Coningberg, que é lá na Irlanda, volta para La Rochelle e aí sobe para Pornichet de novo. Estamos com musiquinha a bordo para variar um pouco. Estamos com um cafezinho da manhã do bom. Saímos agora um pouquinho de Pornichet. E quanto à qualificatória de 1000 milhas, que foi o meu trecho maior navegando solitário até hoje, foram 7 dias e eu fiz eles aqui na Bretanha, França e Irlanda, no percurso normal da classe, né? Então eu saí daqui de Pornichet, na Bretanha, fomos até a Irlanda numa boia chamada Coningberg e voltamos lá para o sul daqui da Bretanha, lá para La Rochelle, fizemos a volta na ilha de Ré, e aí chegamos aqui de volta em Pornichet. Então é um loop de 1000 milhas, e em lugarzinhos que não são exatamente fáceis de navegar,
lugares que tem muito tráfego de navio, que para mim é até menos mal, mas que eu conheço bem navio, mas muito frio, um climinha miserável ali na Inglaterra. Eu vou te contar, Bel, o frio que eu passei, tudo molhado, cinza, teve uns dias que foram fogo. Em compensação, teve outros voltando aqui para Bretanha, que foi 2, 3 dias direto de vento favorável, ângulo ali de 120, 140, com o barco voando e super sob controle. E, enfim, uma delícia. Foi muito legal, acho que foi a navegação mais desafiadora que eu já fiz até hoje, batido. E com certeza foi no fim dessa que eu falei, caraca, agora eu sei que eu posso pegar um barco e ir para qualquer lugar que eu queira. É só questão de ter tempo para planejar. A experiência em solitário que eu já tinha navegado bastante em tripulação, né? Tinha feito as viagens com meu pai e a minha irmã de cruzeiro, tinha corrido muita regata em tripulação completa no Brasil. Agora, minha experiência em solitário tinha sido uma regatinha de Ranger Velamar 22 no Rio de Janeiro, que foi uma regata solitário de, sei lá, 2 horas na Bahia. Eles faziam isso daí lá, na Baía da Guanabara. E uma navegação de 24 horas semi-solitário, né? Que foi com meu pai a bordo, mas sem fazer nada, ele só estava lá só por segurança. Quando eu fui experimentar a velejar solitária a primeira vez, né? Então eu peguei o Fandango, que era o nosso barquinho da época, né? Um Chifre 31, e embarquei o meu pai, que ficou lá só curtindo e tirando foto, e fiquei eu navegando solitário entre Ilhabela e Ubatuba 24 horas. Foi o meu teste. Eu falei, ok, quero ver se eu aguento isso para poder seguir com o projeto ou não. Então fiz esse teste e foi aí que falei, tá, não é tão ruim quanto eu imaginava, vamos lá. Mas é isso, navegação solitária mesmo que foi a grande dificuldade para mim e a grande novidade para mim, né? Foi coisa que eu tive que aprender, e toda a parte de gerenciamento de sono, de estar no barco sozinho, etc. É complicada, é difícil, mas uma vez que você faz uma travessia em solitário, você ganha uma confiança louca em você mesmo. Tiro bom, o mar tá alto, mas tá favorável e tá longo, deve ter uns 2,5 metros, 3, alguma coisa assim, mas bem longo, mal dá pra reparar que você tá subindo e descendo das ondas. Esse daqui foi a estrela da Qualif até agora, porque não teve muito sol, né? Então a gente botou ele para funcionar. Esse é o nosso hidrogeador, é um Latency 300 ou 3000, não lembro como era a numeração dele. Mas o bichinho basicamente é um hélice que fica embaixo da água ali, e conforme o barco anda, o hélice gira e gera energia elétrica, basicamente que nem um gerador eólico, só que com o movimento do barco. Me dá um pouco de arrasto? Sim. Então eu perco um pouco de velocidade usando ele. Mas por outro lado, ele sozinho segura o barco todo. Com o barco não é 6, 7 nós, ele não só segura o piloto automático, que gasta muito aqui, e todo o resto da aparelhagem, como ele ainda carrega a bateria. E ficar sem bateria velejando solo é uma crise do tamanho de um bonde. Quando estou em regata é questão de gerenciar a bateria. Quando está com bastante sol e tal, deixar os painéis solares para fora, carregar bem e aí segurar. Se tem previsão de que não vai ter sol, nos próximos dias não vai andar muito, aí você aproveita para carregar com o hidro. Agora que ficou rápido, os vizinhos vieram se divertir. Tô na cara do gol, curtindo, ó. Curtindo o bigode do borrachudo. Nós batemos mais de 12 hoje. Foi top, 12,22. Estamos aqui abrigadinho dentro do barco, saco de dormir para aquecer e mandando bala. É isso aí, estamos aqui cruzando o canal de Bristol, o vizinho passando ali, e a proa está quase na boia de Cronenberg já.
chegamos na Irlanda e temos companhia de golfinhos irlandeses. É isso aí, nós e a da Boy de Kronenberg. Uhul! Oi, Irlanda, tchau, Irlanda. É isso aí, galera, chegando de novo em Pornichet. 1000 milhas, 7 dias e lá vai pedra de navegação. Isso aqui foi de longe o feito de navegação mais legal que eu já fiz. Mais difícil. Bom, bem, as regatas de qualificação que eu fiz, na verdade eu fiz as regatas que eu precisava para qualificar e mais algumas que eu queria para aproveitar, né, que eu estava aqui com o barco. Então eu fiz ano passado foi a Solomed 1 e Solomed 2, duas regatas do Mediterrâneo lá, uma de 130 milhas, um negócio assim, e a outra de já era para ser 700, mas acabou encurtada, virou 500. Então essas duas. Depois eu fiz a Corsica Med, que é lá na França Mediterrânea, sai de Marsella, vai até a Córcega e volta. São 600 milhas, eu acho, algo assim. Depois foi a Mare Nostrum, que é uma regata em dupla na Espanha, próxima de Barcelona também, que dá a volta nas Ilhas Baleares, e são mais 500 milhas. Depois foi a Mini Barcelona, que é uma regata solo de 300 milhas, que sai de Barcelona, dá a volta numa ilha lá em Maiorca e volta para Barcelona. Essas foram do ano passado. Esse ano eu fiz a Pornichet Select, que são 250 milhas, eu acho, aqui em Pornichet, na França Atlântica já. Eu tive que trazer o barco de caminhão para o Atlântico para fazer essa regata. Aí eu já fechei a minha qualificação, já tinha as 1.500 milhas. Depois disso, para aproveitar também, não perder a oportunidade, que são ótimas regatas, foi a Mini Fashnet, que eu fiz em dupla com a Marina Bidoia aí do Brasil. Foi divertidíssimo. E são 600 milhas dando a volta na Fashnet Rock, na Irlanda, que é um ponto mítico para vela. Eu não ia deixar de fazer isso nem a pau. E depois eu fiz a Calvados Cup 1, que é uma regata que sai da Bretanha, vai até a Normandia, são também 300 milhas, um treco assim, com uma menina da Estônia, a Annalisa, que estava querendo comprar borrachudo, já fechou comigo, então vai ser a nova dona do meu barco depois. E também foi divertidíssima a regata, a gente fez meio como um test drive para ela no barco, essa regata, e foi muito legal. E foi isso, então de total deu 2.000 vai pedrada milhas, eu não lembro direito agora o número, mas foi algo entre 2.100 e 2.500 milhas de regatas da Mini, que eu adorei, aproveitei muito. Dessas daí eu não consegui completar só uma, que foi a Solomed 2, justamente a minha segunda regata. Na primeira, a Solomed 1, eu tinha quebrado o piloto automático, acho que essa vai ser a história que é mais legal. Tinha saído para testar o barco, treinar com o barco uns dias antes e tal, e aquela ia ser a minha primeira regata em solitário, ia ser, uau, 130 milhas, vamos lá. No que eu chego antes da largada, 5 minutinhos, o piloto para de funcionar e traz todo o barco junto. Todo o resto da eletrônica do barco cai. Depois de um tempinho liga outra vez, só que o piloto não está funcionando. E aí eu falo, bom, ok, agora eu posso voltar e perder as duas regatas, todas as regatas na verdade, porque eu tinha que completar uma regata categoria C, aquela era a única, né? Para poder me qualificar para as outras regatas mais longas, ou eu sigo o baile na mão mesmo e vamos lá, né? Para completar. Como era só 130 milhas, ia ser um pouquinho por volta de 24 horas, eu falei, bom, ainda dá para aguentar. Então, eu toquei o barco na mão, sempre automático mesmo, de Barcelona até Maiorca, e cheguei estourado, arrebentado lá. Ainda consegui descansar tipo 1 horinha, 2, porque eu inventei um leme de vento com elástico e escota da genoa preso na cana, e aquilo me manteve velejando por um tempo. E aí eu consegui descansar, mas de resto fui na mão o tempo todo, timoneei umas 23, 24 horas, sei lá, alguma coisa assim, sem parada. E chegando lá, corre para buscar o problema do piloto, consegui achar, falei, ok, achei o problema do piloto, vou ter um dia para descansar, e aí vamos largar para a segunda regata. Só que adiantaram por causa da meteorologia em um dia a largada. Então eu me achei o problema, resolvi, já estava largando no dia seguinte. Quase não deu para descansar na ilha. E aí nessa segunda regata, que era as 500 milhas mais longa, eu caguei o meu gerenciamento de sono, não sabia como fazer direito. Então eu fui velejando, enquanto não estava me sentindo cansado, não ia dormir.
E só que acontece que no pique você não vai dormir mesmo, você vai se sentir, eu fui me sentir cansado no segundo dia. Então, acabou que em 3 dias de regata eu dormi coisa de 2 horas. E aí chegou uma hora que eu estava numa condição que não podia continuar e resolvi abortar lá em Rápida, em Maiorca mesmo. Então essa foi a única regata que eu não completei e o barco estava inteiro, era mais eu que não sabia o que eu podia fazer com o barco, que o barco aguentava e como me gerenciar, né? Então, depois dessa foi um belo aprendizado, daí pra frente tudo deu para terminar e aguentar bem. Mas ali quase acaba o projeto, viu? Quando eu cheguei da regata, da primeira, né, a 130 milhas, eu cheguei arrebentado e falando, nossa, esse negócio de velejante solitário não é pra mim, é muito difícil e tal. E encontrei os outros ministas, né, da classe, de Barcelona, né, os amigos, e me perguntaram como foi a regata. Eu fiz aquela cara, ia falar alguma coisa, aí um já levantou a mão e falou, pera aí, quantas vezes você vendeu o barco? Aí eu, oi? Aí ele, não, é que eu na minha primeira regata eu falei que ia vender o barco umas 5 vezes. Esse cara que tava falando era o Miguel Rondon. Ele tá esse ano indo para a terceira mini Transat consecutiva dele. Ele tem 60 e pedra anos. Então, aí ele falou isso. Eu tava com outro Massimo Ateroni lá, um italiano, gente fina também, que também falou uma coisa, que nas primeiras regatas ele quase vendeu o barco 300 vezes, mas aí resolveu seguir e hoje é viciado nisso. E gente que eu sabia que tinha muita experiência, já tinha feito Transat e mesmo assim tinha passado por essas também. E aí eu resolvi dar mais uma chance, seguir o baile e foi. Agora estão só marcando ele e apontando a chegada já. A galera diretamente do Borrachudo, estão voltando para Barcelona hoje, fazendo transporte do barco depois da regata Mare Nostrum. E vamos falar um pouquinho da regata. Espetacular, espetacular, tudo dando certo. Eu saí para a regata com 4 objetivos: 1, completar, para ganhar as minhas milhas de qualificação para o Transat; 2, completar sem quebrar nada, porque é bom, né? E 3, fazer a regata inteira levando a configuração correta de velas no barco. Então, seguindo a minha tabuinha de velas ideal aqui, não levando menos pano, não sendo conservador demais, como nas últimas regatas. E também não passando do ponto. E por último, me divertir. Todos cumpridos com louvor. Muito, muito legal. Deu para levar a vela certa o tempo todo. O barco andou deliciosamente por causa disso. Não quebramos nada. Bom dia, vamos de balonadinha dia 3. Foi a noite toda assim. Mesmo assim, o piloto está levando o barco bem o suficiente para conseguir até dormir. Umas 2 horinhas. E estamos andando, tá uma delícia aqui. Um dos maiores medos que eu tinha durante a minha travessia do Atlântico era quebrar. Porque na primeira travessia do Atlântico eu fiquei sem o leme. A 700 milhas do Brasil eu fiquei sem nada, sem direção nenhuma. Então, quando fiz a mini Transat, a minha preocupação era quebras. É importante a gente aprender, né, com as experiências das outras pessoas, né? Então, isso é bom, ler um livro, né, assistir vídeos. Como você está se preparando para possíveis quebras? Porque uma travessia longa, você tem que forçar, você está em velocidade, né? Qual foi o preparo? Como é que está sendo o direcionamento na questão, né, de manutenção do barco? Eu acho que as quebras também, viu, Isabel? Quebras, na verdade, quebras menos, porque eu tenho todo o meu procedimento para cada quebra. Como você falou do mastro, eu tenho vários procedimentos para evitar a quebra de mastro, né? Então a verificação constante de estarramento, inclusive a parte baixa, etc. Mesmo durante a regata, todo dia dá uma checada nos esticadores, brandais e vai para aí fora no ponto visível. Ontem mesmo eu estava fazendo reforços para o runner e para a parte de trás ali, tudo que era pecinha de inox, manilhinha, dobrando com uma manilha texto de Spectra, fazendo mais algumas coisinhas ali de cabos reservas, para colocar quando o barco estiver na linha reta, né? Ter as manobras bem
organizadinhas para evitar quebrar o mastro numa manobra de jaibe com os runners aqui, que são sempre o problema. E claro, não é questão de quebra de mastro, é questão de corte de saneamento, ver se consegue puxar o mastro para cima, se não der, deixa aí para o fundão. E mastração de fortuna, montar mastração de fortuna tem umas duas ou três ideias de como fazer aí, que já estão legal. Em matéria da regata, eu acho que o maior risco mesmo é quebrar o mastro na primeira perna dentro da Baía de Biscaia, ou na primeira perna em geral, né? Porque ali ainda é um trecho onde uma mastração de fortuna não vai me fazer virar o Cabo Finisterre, né? A partir daí, se quebrar o mastro, bom, faz uma mastração de fortuna e dá para completar de qualquer jeito, por mais que já não esteja mais em competição. Porque o vento está empurrando. E quebra de leme, eu tenho leme reserva, que eu estou preparando aqui para colocar ele da maneira mais fácil possível. Tem um outro super mega ultra remo gigante aqui, que serve como o último caso para timonear o barco em emergência. E então temos aí os nossos métodos de emergência. E temos jeito de evitar essas quebras para começar. Agora, o medo maior mesmo de segurança é cair na água. Tá muito cansado, muito como se diz, exausto, né, depois de uns dias, e nessas acabar fazendo besteira, esquecer de de me plugar no cockpit e ir para a água. Mas isso é uma situação de exaustão extrema, porque eu já estou com isso meio no sangue. Toda vez que sair plugado, conectado com a linha da vida. Então tá bem tranquilo. Meninos, meninas, vamos falar aqui um pouquinho de algo polêmico, né? Quando eu fiz a Mini Transat, eu passei bastante tempo aqui na Europa, eu fui muito assediada, muito, tá? E eu senti um pouquinho também de discriminação. Você teve 2 temporadas, né? Você sentiu alguma coisa parecida ou é mais o fato da imagem que vende da mulher brasileira? Por ser mulher, né? E toda a cultura, né, que passa, né, a imagem, né, da cultura brasileira em relação às mulheres, né? Ou você nem percebeu, não sentiu, não teve essa preocupação? Olha, bem, como você falou, imagino que para homem seja realmente mais fácil esse negócio da xenofobia e por aí afora. Mas para mim, na classe mini, na Espanha e França, não tive nenhum problema com nada disso, muito pelo contrário. O francês aqui, pelo que eu percebi, adora brasileiro. Então sempre que eu falo que eu sou do Brasil, caraca, brasileiro, conheço fulano lá, eu tive lá numa regata, eu isso, aquilo. Pode ser uma coisa do meio dos minis, né? Que o pessoal é muito, muito gente boa. Mas tive uma recepção muito legal, tanto aqui quanto na base minha de Barcelona, que eu passei o ano passado inteiro lá. E tem mais gente da América do Sul aqui correndo, tem o Federico da Argentina, o outro Federico do Uruguai, o Diego da Venezuela, e tá todo mundo meio morando aqui, tocando seus projetos, e nunca vi nenhum problema assim de xenofobia com a galera. Pelo contrário, o pessoal se enturma muito fácil e nesse meio da classe mini se faz amigo com uma facilidade insana, muito legal. Uma galera muito louca e muito maneira, muito divertida. Então, graças a Deus, esse ambiente aqui é muito gostoso. Brasileiro ou francês ou o que seja. Conselho que eu dou para conseguir fazer uma regata dessas e chegar na linha de largada é muito planejamento, pensar bastante. O como fazer para financiar é quase que o menos importante, porque eu vi gente fazendo de tudo. Eu escolhi uma carreira que me proporcionava isso, mas claro que o meu projeto não vai ser o mais competitivo, justamente porque vai faltar dinheiro, né, para um barco mais rápido e vai por aí afora. Mas eu estou aqui, estou fazendo, e isso aqui está valendo. E eu tenho gente que está com amigos que estão com patrocinadores enormes de multinacionais, com um projeto super ambicioso, outros que estão com crowdfunding, outros que estão com apoio de alguma empresinha ou outra. Tem gente que trabalha, tem gente que
enfim, tem um pouquinho de tudo. O principal mesmo é você pensar como você quer que o teu projeto seja, estudar bastante para entender como funciona, depois decidir como você quer que o teu projeto seja, fazer um cálculo bem cuidadoso de quais são os seus custos, colocar um extra aí, porque sempre tem custos que a gente não consegue prever, e aí correr atrás de como você vai fazer isso. E aí vai depender muito de pessoa para pessoa, mas tudo tá valendo, porque é um sonho e não se bota preço em sonho. Se tiver que simplificar o teu projeto e para ir também vai, o importante é ir fazer. Às vezes você não vai conseguir fazer daquele jeito ideal que você sonhou, né, em princípio, mas só de conseguir estar na linha de largada e participar já é fenomenal. E o que se aprende no caminho às vezes vai abrir porta para outros projetos. Simplesmente estar aqui já é outra história. É fenomenal. Há poucos dias da partida, como é que está o coração? Dias antes da largada, bom, coração tá assim, tá começando aquele frio na barriga, ficha começando a cair, mas principalmente fazendo o que eu fiz até agora na campanha, que eu acho que é o grande segredo do negócio, é você ter planejado, ter a sua listinha de coisas para fazer e focar um dia de cada vez, uma coisa de cada vez e fazendo as coisas na ordem certa e na hora certa, como você planejou, dá tudo certo, simples assim. Então, não estou muito com a cabeça ainda lá no dia da largada, no dia da chegada ou em como vai ser na travessia, porque isso tudo eu já pensei, planejei e botei no papel antes. Eu estou com a cabeça no, ok, hoje eu tenho que fazer revisão da elétrica do barco, amanhã eu tenho que pintar o número na proa do barco que está meio desgastadinho. Eu estou com a cabeça assim. E eu acho que vai ser assim até quase a hora da largada. Hoje eu vou ter aqui na festa pré-largada da Mini Transat, é isso aí. Até a hora de largar, que aí se você pensar no projeto inteiro, no que você vai fazer, é um negócio que às vezes dá vertigem. Boa, de certo modo, mas vertigem ainda. Mas se você já fez isso e aí tá só com a cabeça em ok, qual que é a próxima coisa que tem que fazer? E fazer ela direitinho, bem feita, eu acho que aí as coisas rodam direito e sem grande problema. E aí depois você pode olhar para trás e falar, uau, eu fiz isso, ao invés de olhar para frente e falar, eu vou fazer isso. É hora de puxar o ferro, tirar o lodo e partir. Curta essa regata, que é uma regata espetacular, é um momento maravilhoso, aproveita tudo. Você não está sozinho, você tem 89 barcos junto com você, mais os 10 que acompanham, né, dão assistência à regata. Você tem um povo brasileiro torcendo por você. Jonas, obrigado por esse bate-papo gostoso, né? É bom ver uma pessoa tão organizada, tão planejada, né? Tão determinada falando, né? Tu passa uma segurança e é gostoso, né? Perceber isso, né? Eu escutar você contando suas histórias. Então, obrigada por ter dividido conosco e que o mar seja sempre a sua estrada. Sucesso! Obrigado, Bel, obrigado pessoal que assistiu. Vamos lá, vamos para a aventura e se eu posso deixar uma mensagem para qualquer um, para todos, é que tudo é possível. Tudo é possível. Qualquer sonho que você tenha, por mais maluco que pareça, você pode botar para frente e fazer. É só realmente ter a cabeça de parar e pensar em como e correr atrás e explorar suas opções e se com planejamento e com aquele comprometimento de que todo dia tá fazendo uma coisinha nessa direção, na direção que você quer ir, você chega em qualquer lugar. E é isso aí, vamos nós e aguardo vocês aí vendo o tracker da Mini Transat, acompanhando a travessia em solitário do Borrachudo e minha. Um grande abraço para todo mundo, bons ventos!